Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos novamente para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Ângela. A aula de hoje é para o módulo 1 da Educação de Jovens e Adultos e nós vamos estudar hoje o movimento do Sol. E para iniciar nossa aula, vamos à resposta do desafio da aula anterior, que nós solicitamos que você pesquisasse, escrevesse no seu caderno e pesquisasse o seguinte: você sabe que quem devemos chamar em caso de acidente doméstico com algum risco grave ao acidentado? Você pesquisou? Tenho certeza que sim. E você encontrou 3 números de emergência. O 190 para chamar a polícia militar, o 192 para chamar o SAMU e o 193 para chamar os bombeiros. Muito bem. E dando seguimento à nossa aula, vamos falar sobre ele, o Sol. Olha que imagem linda. O Sol, ele é uma estrela, a mais próxima da Terra e a que assegura condições necessárias de vida neste planeta. A camada externa visível do Sol é chamada de fotosfera. Ele é basicamente uma bola de gás incandescente. A temperatura é inimaginável e, embora esteja a milhões de quilômetros da Terra, tem fortes influências sobre nós. Composto basicamente por hélio, carbono, hidrogênio e oxigênio, na superfície do Sol costumam aparecer algumas protuberâncias que estão relacionadas aos fenômenos magnéticos deste, assim como as manchas e os ventos solares. O Sol possui um movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, tal como os planetas do Sistema Solar. O Sol completa uma volta em torno de si próprio, aproximadamente em 27 dias. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central, durante o período aproximadamente de 24 horas. Com uma velocidade de 1.666 km por hora. A rotação ocorre em sentido anti-horário, ou seja, do oeste para o leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste, nascente, para o oeste, poente. A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites. A translação é um movimento elíptico, que a Terra executa ao redor do Sol com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, em uma velocidade de 107.000 km por hora. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que se passou um ano, ou seja, o calendário lunar. Mas veja, perceba que 365 dias, 5 horas e 40 minutos. Se um ano tem só 365 dias, como fica essa sobra de quase 6 horas? Esse excesso de quase 6 horas em relação ao calendário solar faz com que de 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto. Porque a cada 4 anos, 6 horas, vai se formar 24 horas, ou seja, um dia. Então, fevereiro, a cada 4 anos, ele deixa de ter só 28 dias para ter 29. Quem observou isso foi um cientista grego chamado Ptolomeu, em 238 a.C., em Alexandria, no Egito. Então, ele nesse estudo instituiu o ano bissexto, que só foi incorporado no calendário juliano 220 anos após, por volta de 45 a.C., pelo imperador romano Júlio César. Por isso que nós temos o ano bissexto, onde em fevereiro, de 4 em 4 anos, tem 29 dias. O movimento do Sol. A gente está vendo nessa animação aí, tá? O Sol, ele está girando em torno de si mesmo e a Terra está fazendo os dois movimentos, de rotação e de translação. E você pode verificar nitidamente, né, que um lado da Terra vai ficar escura, que são as noites, e o outro claro, que são os dias.
Essa animação, ela explica bem direitinho, você consegue visualizar os dois movimentos, da Terra e o do Sol, que é a rotação. Curiosidades. Olha, objetos claros refletem todas as cores da luz do Sol. Por isso que, por exemplo, camisas claras são menos quentes, enquanto objetos escuros absorvem todas as cores da luz do Sol, fazendo como, por exemplo, que as roupas escuras expostas ao Sol se tornem mais quentes. Outra curiosidade, a energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitido pelo Sol. Essa fonte de energia pode ser reaproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e térmica, respectivamente. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, energia solar é uma das alternativas mais promissoras para a obtenção energética. Agora nós temos no slide uma imagem de placas solares. Então, essa energia solar fotovoltaica é produzida por módulos que são instalados nos telhados de casas e construções. E esses módulos ou painéis absorvem a luz proveniente do Sol e a transforma em energia elétrica, que é diretamente usada nas funcionalidades de forma limpa. A energia solar não é poluente, tá? Não produz gases, não produz resíduos e não produz efeito estufa, como o gás carbônico. Ela é sustentável porque é gerada por um processo natural que se repõe constantemente à emissão de raios solares e, além disso, a construção de sistemas fotovoltaicos não impacta negativamente na natureza, diferente das hidrelétricas, que precisam inundar áreas quilométricas e, por isso, destrói o ecossistema de um lugar e deixam famílias desabrigadas. Então, nós chegamos ao final da nossa aula e, como sempre, vamos deixar um desafio para que você prossiga estudando. Então, pega teu caderno e escreve aí esse desafio. Por que devemos evitar roupas escuras na exposição ao sol? Bons estudos e até a próxima aula!